manifestação de Deus sem nos arrependermos e sem permitirmos sermos transformados e lapidados do nosso caráter, para ter um caráter segundo o caráter de Cristo. É só movimento, não é o avivamento que traz vida. O avivamento que traz vida, ele traz movimento, mas ele traz vida no nosso espírito. Ele frutifica aquilo que nós recebemos de Deus. Diga aleluia. Quantos estão entendendo o avivamento? O que é avivamento? Trazer de volta aquilo que estava morto. Ressuscitar os propósitos de Deus da minha vida. Diga aleluia. Avivamento sem operação da palavra de Deus sobre o ser humano é apenas fogo de palha, queridos. É empolgação. Viver o evangelho sem responsabilidade é empolgação. Eu fico enamorada com o Espírito Santo no momento que eu estou aqui, mas na hora que eu saio lá fora eu não quero continuar vivendo com Ele. Eu não quero continuar alinhada com Ele. Uma multidão reunida não é avivamento. Mas uma pessoa que vive o caráter de Cristo e manifesta os dons e os talentos, isso é avivamento. Diga aleluia. Glória a Deus. A palavra ri. Eu estava deitada já de madrugada, o Espírito Santo me acordou e disse: procure sobre a palavra ri no hebraico. H, coloca aí, filho. HYI. O banner do avivamento. Procure o significado. E as palavras no hebraico têm significado. E a letra H, a primeira letra, ela significa furo. Diga furo. A palavra Y significa mãos. Então eu quero dizer que aquele que tem os furos nas mãos ressuscitou para trazer o propósito original, a criação do Deus Pai. O Espírito Santo me acordou e ele disse: procure o significado. Eu quero compartilhar algo com você, Raquel. A palavra H significa furo, Y, mãos. Aquele que tem um furo nas mãos ressuscitou para trazer de volta o propósito original da criação dos filhos de Deus, que somos nós. E nós precisamos atentar a isso, porque a nossa vida tem um propósito. A sua vida tem um propósito. Você não nasceu somente para ganhar dinheiro, ganhar um carro zero e ter uma casa própria, e ter uma empresa e ser bem sucedido. Não, você nasceu para tudo isso, sim, glória a Deus, Deus é Pai. Mas você nasceu para trazer de volta aquilo também que se havia perdido. Jesus veio para isso e nós também viemos para isso, diga aleluia. Anunciar o evangelho a toda criatura. Jesus é o homem que tem furo nas mãos e que ressuscitou. Jesus Cristo, no calendário judaico, ele foi morto na cruz do Calvário no dia 15, morreu no dia 16 e ressuscitou no dia 17. Tem alguma coincidência 2017? O Espírito Santo começou a falar tanto comigo dessa palavra que Deus deu ao apóstolo, e que eu criei, e porque eu criei, o Senhor continuou falando ao meu coração. Ele disse: este é o ano de trazer de volta para a minha igreja aquilo que se havia perdido. Ressuscitar o propósito original. Ele ressuscitou no dia 17. E nós somos proféticos, amém? Então Jesus é um ano de ressurreição na sua vida. 2017 é um ano de ressurreição. É um ano de movimento e vida no Espírito. Diga aleluia. Não vamos ser um exército de ossos, mas um exército vivo, do Deus vivo, que vai fazer a diferença na face da terra. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Glória a Deus. As letras também, no alfabeto judaico, eles têm valor numéricos, e o Senhor disse para mim olhar o valor numérico. Ri, H, aparece 2 vezes no alfabeto. E a primeira vez que aparece como rei e outro como rete, a primeira ri, aparece, e o significado dela é responsabilidade. Diga responsabilidade.
Nós temos que assumir a responsabilidade que nos foi dada pelo sangue de Jesus. Ele nos resgatou. Ele morreu e ressuscitou para resgatar o quê? Resgatar a responsabilidade da igreja sobre nós. Nós somos responsáveis por dar bons testemunhos. Somos responsáveis pela manifestação dos dons em nós para salvar as vidas que estão lá fora. Somos responsáveis em frutificar o fruto do Espírito, trazendo na terra o caráter de Cristo para que as pessoas olhem para nós e vejam que Jesus está em nós. Como Jesus disse para as pessoas: nos mostre o retrato do Pai, saberemos que você é o Filho. Jesus, ele disse: não é preciso, porque quem vê a mim vê o Pai. Eu sou o retrato de Deus na terra. Aleluia. Responsabilidade. Não só uma igreja que pede. O Senhor fala: pedis o que queres, crendo sem duvidar, e assim será contigo. O Pai quer dar boas dádivas aos seus filhos. O Senhor ama nos presentear, ama suprir as nossas necessidades em glória. Ele ama nos dar mais do que precisamos, e mais do que merecemos, e mais do que imaginamos. O que o Senhor tem para nós, amados, coisas que os olhos não viram, ouvidos não ouviram, e nem subiu ao nosso coração. Todo pai que ama o seu filho quer dar o melhor. Isso para Deus não é problema. O problema é que a igreja não assumiu a responsabilidade de cumprir, de trazer de volta o propósito original da sua criação. Amém? Diga para o seu irmão: chegou o tempo de andar sobre as águas, de voar sobre os montes, de anunciar o evangelho a toda criatura. Diga para o seu irmão: Deus vai te usar. Deus vai te usar, queridos. Chegou o tempo. E a letra H também, mais para baixo no alfabeto, reti, significa também, como eu disse, o furo, e o H, mãos. Aquele que tem os furos nas mãos ressuscitou para trazer o propósito original. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender. Amém, queridos? Esta é a primeira palavra sobre avivamento. Diga: ressuscitar aquilo que estava morto. O propósito de Deus. Amém, apóstolo? Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Vocês ouviram a ministração? A apóstola Raquel tem um dom de mestre. Uma visão de ensino de um mestre a respeito de avivamento. E eu quero poder ser agora um instrumento de Deus para poder passar uma visão profética para vocês sobre o avivamento, sobre o que já está acontecendo sobre os céus do Brasil neste momento. Gostaria que todos se colocassem em pé para a leitura dessa palavra. Evangelho de João, capítulo 13, do verso 5 ao verso 9. A palavra de Deus diz assim: depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés,
mas também as mãos e a cabeça. Diga amém. Feche os teus olhos. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu me coloco na tua presença, Pai, e peço, Senhor Deus, que o Senhor venha, Pai, derramar o teu espírito profético sobre a tua igreja, que o Senhor venha manifestar o poder da tua glória, Pai amado, que essa palavra libere o profético sobre cada família aqui representada, sobre a cidade de Bauru, sobre o estado de São Paulo, sobre a nação brasileira e sobre os países na terra, Senhor, porque sabemos que estamos às vésperas do grande evento, Senhor Deus. Pai amado, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus. Toda igreja que crê, diga amém. Podem fechar, podem se assentar. Esse texto, ele nos fala de algo grandioso, de algo que está além do que os nossos olhos simplesmente podem ver ao ler as Escrituras, mas o Espírito Santo traz algo com maior profundidade sobre as nossas vidas. Primeiramente, ali naquele lugar desse texto estavam reunidos 12 homens. Diga comigo, 12 homens. 12 homens e um segredo. Parece tema de filme, né? 12 homens e um segredo em um lugar. Era véspera de Páscoa. Jesus sabia que ele iria ser traído. Jesus sabia que ele iria ser crucificado. E aqueles 12 homens estavam reunidos porque eles tinham que estar reunidos? Não, porque havia um propósito divino estabelecido quando o Senhor escolheu cada um deles. Cada um deles tinha um nome que traz um significado. Simão significa aquele que ouve. André significa homem valoroso. Tiago, filho de Alfeu, significa aquele que vem do calcanhar. João significa Deus mostrou favor ou é misericordioso. Filipe significa o que ama a guerra. Bartolomeu ou Natanael significa filho do que suspende as águas. Mateus significa dom de Deus. Tomé significa irmão gêmeo. Tiago, filho de Zebedeu, significa aquele que vem do calcanhar. Simão Zelote significa aquele que ouve e também significa seguidor. Judas significa o que glorifica a Deus. E Judas Iscariote significa louvado e também tem o significado de ladrão. Todas as vezes que esses 12 homens estavam reunidos com Jesus, Jesus não estava trazendo consigo somente 12 homens, mas estava trazendo consigo uma mensagem ao qual Deus escreveu através de suas identidades, através de seus nomes. E todas as vezes que aqueles homens estavam reunidos, a mensagem de Deus, através dos 12 apóstolos ao mundo era: aquele que ouve ao varão valoroso, que esmagará a serpente em seu calcanhar, provará do favor de Deus, pois ele guerreia por quem ama, e assim continua a suspender as águas com o seu dom, nos tendo como irmão gêmeo aquele que vem do calcanhar. A quem o ouve e o segue será motivo de glória e louvor para Deus sobre o ladrão. Vocês conseguem compreender isso? Que todas as vezes que aqueles 12 estavam reunidos, Deus estava deixando essa mensagem no reino do Espírito cravada, porque Deus, ele tinha um propósito tremendo nisso. E naquele dia,
em que eles estavam ceando, e Jesus, ele se prepara para um ato profético, justamente com os 12. Diante dessa mensagem que Deus escreveu ao mundo através dos 12, Jesus naquele momento, ele está liberando 4 sinais do avivamento, no mover profético, através do lava-pés. O primeiro sinal, a palavra que nós lemos no texto de João 13, diz que Jesus deitou água na bacia. Você consegue entender o significado disso? Eu quero que vocês visualizem, para que vocês entendam, que os movimentos de Jesus são movimentos proféticos, e às vezes nós não percebemos porque olhamos com olhos naturais. Jesus estava olhando para os seus discípulos, e ele estava querendo dizer algo a eles. Jesus, ele estava deitando água na bacia, diante dos seus discípulos. E ele estava querendo dizer algo a eles. Há um significado muito importante nisso, quando Jesus está deitando água na bacia. Jesus está fazendo uma pré-anunciação da descida do Espírito Santo. A bacia, ela representa o mundo, e a água representa o Espírito de Deus. Avivamento manifesta a presença do céu em nós. Primeiramente, Jesus deita água na bacia diante dos seus discípulos. E eles olham de uma forma natural, como muitas vezes eu olhei, como muitas vezes assisti aqueles filmes de Jesus e vi aquilo acontecendo, como talvez muitas vezes você leu essa passagem e simplesmente leu. Em João 7,38 diz que aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E Apocalipse 1,15 diz: seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e a sua voz como o som de muitas águas. Onde estão as muitas águas? Está dentro daquele que recebeu o avivamento, a manifestação do Espírito Santo sobre a sua vida. Quando Jesus está deitando água na bacia, ele está pré-anunciando o derramar do Espírito Santo. Aí então vem o segundo sinal. Diz que ele começa a lavar os pés dos seus discípulos. E o segundo sinal é o crescimento espiritual. Jesus, ele estava preparando os seus discípulos para serem sacrificados. Primeiro lavava-se o cordeiro e depois dava-se um segundo banho somente nos pés do cordeiro, para que ele fosse levado para o sacrifício. Mas Jesus também, ele está anunciando, através daquela atitude, um tempo glorioso de crescimento para a igreja. Porque quando ele começa a lavar os pés, ele está trazendo um sentido de cura das feridas e de descanso dos desgastes físicos e espirituais. As águas do avivamento traz um crescimento espiritual em nossas vidas. Crescimento espiritual que te leva aonde o crescimento material não chega. Por isso é importante. Por isso nós temos que compreender a ação do avivamento sobre as nossas vidas, a ação do avivamento sobre a terra. Amados, Estados Unidos provou um tremendo avivamento. O país de Gales, lá na Inglaterra, provou de um grande avivamento. Muitos outros lugares na terra provou de grandes avivamentos. Hoje, sabe o que acontece? Aqueles remanescentes, aqueles que leem sobre a história dos avivamentos, eles vivem correndo atrás. Quando eles ouvem falar que há um foco de incêndio do Espírito Santo do outro lado do mundo, eles correm para lá. Sabe por quê? Eles têm sede de Deus, porque eles clamam, eles oram e eles pedem: Senhor, reaviva, traz novamente o avivamento sobre a minha nação, traz novamente o avivamento sobre a minha casa, sobre a minha família.
E esses países que já provaram um grande avivamento, amados, hoje eles choram. Eles choram dentro das suas igrejas quase vazias. Sabe por quê? Porque as poucas pessoas que estão lá, a maioria, às vezes não estão nem buscando a Deus. Estão ali por obrigação. Não têm intimidade com o Espírito Santo e com Deus. Mas esse é um tempo em que o Senhor quer romper sobre a nação brasileira um grande crescimento espiritual. E profeticamente, sabe o que eu quero falar para vocês? Eu quero falar para vocês que o Senhor, Ele está deitando água na bacia diante da nação brasileira. Ele está falando assim para a nação brasileira. Ele está mostrando assim para a nação brasileira. Sabe o que quer dizer isso? Haverá um grande derramar do Espírito Santo sobre a nossa nação. Haverá um derramar do Espírito Santo sobre a nossa pátria. Sabe, você está acostumado a ouvir notícias ruins. Você está acostumado a ouvir assim: o Brasil está no fundo do poço, o Brasil está vivendo em crise. Você só está acostumado a ouvir que o Brasil está quebrado. Mas a notícia que vem do céu é: o Senhor está deitando água na bacia diante da nação brasileira e está falando: chegou o seu tempo, Brasil. Chegou o seu tempo, Brasil. Chegou o seu tempo, Brasil. Entenda isso, amados, no teu espírito. Entenda isso no teu espírito. As torneiras de ouro não estão mais saciando a sede da igreja no Brasil. Por 3 décadas a igreja correu atrás de riquezas e prosperidade material. Você não foi chamado para correr atrás de ouro. O ouro é que tem que correr atrás de você. Que se abram as comportas dos céus. Deus vai lavar os teus pés do cansaço financeiro e das machucaduras das dívidas. Prepare-se. Chegou o tempo. Chegou o tempo. Prepare-se para oferecer o padrão do avivamento para a tua família. Sabe o que é o padrão do avivamento? É você ter carro, mas você ter relacionamento com a tua família. O padrão do avivamento é você ter casa, mas existir amor em quem mora lá dentro. O padrão do avivamento é você ter dinheiro, mas ter alegria. O padrão do avivamento é você ter mantimento nos teus armários, mas você ter os teus filhos sentados à tua mesa. O padrão do avivamento é assim: as águas do avivamento vão lavar tudo aquilo que era dor na sua vida. Prepare-se. Prepare-se. Primeiro sinal, o derramar. Jesus derrama água na bacia diante dos seus discípulos. O segundo sinal, o crescimento espiritual. Uma árvore você rega onde? Na copa ou no pé? Jesus começou a regar suas árvores nos pés. Jesus começou a lavar os pés dos seus discípulos, anunciando: vocês vão crescer. Vocês vão crescer e vão dar muitos frutos. Vocês vão crescer. Jesus está derramando água sobre os pés da nação brasileira, declarando: muitos dizem que você não vai conseguir, muitos dizem que você vai desistir, muitos dizem que você é um morto-vivo, mas o Senhor diz: Brasil, você vai crescer. Você não somente vai crescer, como você vai gerar muitos frutos. Você vai povoar os céus. Oh, terceiro sinal, o entendimento. Disse-lhe Pedro: Simão, ele representa a igreja que foi escolhida para um grande propósito, que ainda não descobriu. Jeremias 29:11 diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Romanos 8:28 diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Provérbios 16:4.
Está escrito: o Senhor faz tudo com um propósito. Repita comigo: o Senhor faz tudo com um propósito. Naquele dia o Senhor estava reunido com os 12, que traziam uma mensagem de Deus, escrita pelos punhos do próprio Deus, anunciando no reino do Espírito. E Jesus está ali, num mover profético, assinalando o que iria acontecer com a igreja. E hoje o Espírito Santo traz esse entendimento, essa revelação, para declarar que é o tempo do Brasil, que chegou o tempo do Brasil. Simão, ele fala: nunca me lavarás os pés. Mas Jesus disse a Pedro: existe um propósito. Você não entende. Mas Jesus diz: mas tu saberás. Jesus traz o entendimento. O avivamento traz a revelação do propósito de Deus sobre a sua vida. Mateus 16, do 18 ao 19 diz: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus estava trazendo um entendimento a Pedro de tudo aquilo que havia sido feito, do que ele queria estabelecer sobre a igreja. E diz mais: e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. O Senhor está dando a chave nas mãos do Brasil, porque Ele diz: tu és Brasil, tu és brasa, e sobre esta brasa eu edificarei a minha igreja nessa nação, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei, Brasil, as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Brasil, você pode não saber o propósito, mas tu saberás. Jesus falou: Pedro, você pode não saber o propósito, mas tu saberás. Porque Deus não vai te chamar para algo tão grande, tão importante, sem você ter um entendimento do que Deus quer fazer, e do que Deus vai fazer, e do que Deus está fazendo. Primeiro sinal, o derramar. Segundo sinal, o crescimento espiritual. Terceiro sinal, o entendimento. E o quarto sinal, naquele dia em que Jesus está com seus 12, o quarto sinal é a entrega. Diga comigo: a entrega. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Aí disse-lhe Simão Pedro: Senhor, então não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Quando Pedro discorda de Jesus, é porque Pedro, ele estava com a palavra. A palavra era Jesus, mas a palavra ainda não estava nele. Jesus estava batendo a porta do seu coração. Quando Jesus estabelece o parâmetro do reino, explica para Pedro como deveria ser, ministra em sua alma, então Simão Pedro se entrega e fala: Senhor, então faz do teu jeito, como o Senhor quiser. Quando Pedro discorda de Jesus, é porque ele não estava entendendo. Ele não estava entendendo. Às vezes há coisas que Deus fala para você e você não concorda porque você não entende. Mas você vai entender que Deus tem propósito. Ele vai te dar o esclarecimento, o entendimento. Quando Pedro entende que para ter parte com Jesus, ele precisa se entregar e corresponder ao que o reino de Deus espera dele. Aí ele diz: então, Senhor, lava também meus pés, lava minhas mãos e lava minha cabeça. Amados, é profético isso que Simão está falando.
Se nós olharmos de uma forma natural, nós vamos criticar, falar, esse Pedro é forgado, Jesus estava ali só para lavar os pés. Mas o desejo, quando vem o entendimento da entrega, é tão grande, que Simão fala, Senhor, então lava os meus pés, lava minhas mãos, lava minha cabeça. O que ele queria dizer, lava os meus pés, Senhor, então dá crescimento, lava minhas mãos, me prepara para a obra, lava minha cabeça, estabeleça os teus princípios, tira os pensamentos ruins, tira todos os conceitos que foram aplicados na minha mente, que eu carrego desde o berço, desde a infância. Simão Pedro estava falando, Senhor, se essa água ela traz avivamento, o avivamento traz transformação, então eu quero essa água não somente nos meus pés, mas eu quero em todo o meu ser, eu quero na minha alma, eu quero na minha mente, eu quero no meu coração. Simão estava devolvendo a Deus o lugar dele em sua vida. Foi necessário Jesus se humilhar para abrir um caminho para o avivamento. Simão Pedro também estava abrindo a porta para o Espírito Santo entrar em sua vida. E a igreja hoje começa a declarar, Espírito Santo, Tu és bem-vindo no meu coração. Espírito Santo, Tu és bem-vindo no meu casamento. Espírito Santo, Tu és bem-vindo na minha família. Espírito Santo, Você pode trazer o avivamento sobre a minha vida. Brasil, chegou o seu tempo. Bauru, chegou o seu tempo. São Paulo, chegou o seu tempo. Família, chegou o seu tempo. Estamos às portas do avivamento. Estamos às portas de uma grande manifestação de Deus sobre a nossa cidade, sobre a nossa nação. Nós vamos ver mendigos entrando por essas portas. Sabe quando um mendigo entra numa igreja? Quando ele sente que o amor é maior que o preconceito. E um lugar onde o amor é maior que o preconceito é um lugar onde o avivamento conseguiu derrubar as velhas muralhas. Esse é o tempo em que nós vamos ver as prostitutas entrando, os travestis entrando. E não penso que eles vão entrar com vestes brancas, cheirosos, arrumadinhos no padrão que a gente está acostumado. Mas eles vão entrar porque eles vão sentir que aqui há algo que transforma a vida deles. Sabe por quê? Porque o Senhor está deitando água na bacia diante da nação brasileira e falando, Brasil, chegou o seu tempo. 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 Chegou o tempo da tua família viver um grande avivamento. Chegou o tempo do teu ministério viver um grande avivamento. Chegou o tempo. Chegou o tempo do teu casamento viver um grande avivamento. Chegou um tempo. Em nome de Jesus Cristo, venha Juninho adorar o Senhor. Eu quero que você feche os teus olhos, porque o Espírito Santo vai liberar agora um grande avivamento. Pode permanecer sentado, só feche os teus olhos. O Espírito Santo está te convidando para provar de um grande avivamento na tua vida. O Espírito Santo está te convidando para ser um liberador, uma liberadora do avivamento sobre a terra. O Espírito Santo está anunciando para você hoje que chegou o tempo. Avivamento é ressuscitar o propósito, é reacender a expectativa do arrebatamento, é viver no mundo pela motivação da vida eterna. É você entender que você não foi chamado simplesmente para uma vida comum, mas existe algo glorioso. A terra geme pela manifestação dos filhos de Deus. A terra geme pela manifestação dos filhos de Deus. A terra geme.
A terra geme. Somente feche os teus olhos e pense no que significa isso. O Espírito Santo está te chamando para sair da prisão. O Espírito Santo está te chamando para sair da prisão. O Espírito Santo está falando para José: José, sai da prisão, porque chegou o tempo da minha glória se manifestar na tua vida. José, eu preciso que você saia da prisão para que você possa salvar a tua família. Elias, chegou o tempo de você sair da caverna, Elias. Porque você tem que anunciar o fogo do meu avivamento. Deus quer derramar o avivamento através dos 5 pães e 2 peixes que você tem, que está na tua mão, e que vai ajudar essa multidão a atravessar o deserto. Deus quer derramar o avivamento através das 2 moedas da viúva, para que muitos saibam que Ele é contigo, que Ele é o teu marido e está olhando o teu coração. Deus quer derramar o avivamento através do machado que caiu no rio. Você perdeu os seus talentos, você perdeu o seu ministério, mas o Senhor vai fazer o machado flutuar. O avivamento está trazendo coisas boas que estavam perdidas e que você não sabia como repor, como fazer. Pegue o seu machado de volta. No vale, conserta o vaso quebrado. Chegou o tempo. Chegou o tempo, pastores. Chegou o tempo. Chegou o tempo, discípulos. Chegou o tempo. Chegou o tempo. E o poço seco